Palavra palavra Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do canal CLOI, uma transposição do suporte impresso para o audiovisual. O nosso convidado de hoje é o poeta e tradutor Anderson Lucarezzi. A poética de Anderson é elaborada pensando o presente e o conceito de moderno, que é ocidental. E como diz Octávio Paz sobre o presente, que é por definição o instantâneo, é a forma intensa e imediata do tempo. Em seus poemas, Lucarezzi revela vozes contraditórias vigentes na contemporaneidade. Demonstra um equilíbrio que é tenso entre controle e expansão da escrita. Nas escarpas da velha montanha, flashes ofuscam a luz do sol. Solas trazem detritos de países vários. A terra chã, solo, mal ainda é Peru. Perpetuado, porém, é ainda o sangue cristalizado em Cajamarca. A cabeça rolada para chão já cristão, tal qual ouro sobre azul, era, aqui, antes, como dente de leão há para ser soprado. Atahualpa, penso em ti. De sua obra, destacamos os livros Hacking, de 2012, e Constelário, de 2016. E agora com vocês, as palavras de Anderson Lucarezzi. Hoje em dia, quando eu tenho que escrever uma mini biografia para um livro, uma publicação, um site, eu não tenho usado substantivos. Anderson Lucarezzi é escritor, tradutor. Não, eu tenho usado verbos. Anderson Lucarezzi escreve, traduz, leciona. Por quê? Porque o verbo ele dá essa dimensão do movimento, algo que o substantivo não contempla. Hoje em dia, a gente vê, principalmente nas redes sociais, na internet, muitas pessoas ligadas à escritura buscando substantivo, buscando um nome, serem reconhecidas pelo nome que tem, né? Só que o nome é uma convenção, a gente sabe, né? Eu até recentemente escrevi um poema, né? Os nomes simulam clarear o mistério. O nome não dá conta. O que interessa mais é o que a gente faz, né? Então é o verbo. Assim escrevi verbo, livros como Hacking de 2012, Constelário de 2016, plaquetes como Afasia perante a Algaravia da Era e Roleta Russa, ambas de 2021, a partir da experiência da pandemia, e traduzi verbo, poesia, inclusive em livro, como é o caso dessa obra de John Good Fletcher, poeta norte-americano ligado ao imagismo, gravuras japonesas.
Os sentidos do poeta têm que ser libertos, têm que ser expansivos. Claro que no campo da escrita tem que ser mediados pela forma, porque a ideia é construir um texto, é construir um poema. Então, isso não se dá simplesmente a partir de uma visceralidade, de uma intensidade interna que é cuspida ali no papel. Não, é construído por meio da forma, né? O desregramento dos sentidos, ele se dá na escrita por meio da forma, né? Eu acho que essa menção aos sentidos, ela remete ao meu poema Sumo, né? Que foi publicado no meu primeiro livro, Requiem, de 2012, e republicado em 2021 nessa plaquete aqui, Afasia perante a Algaravia da Era, que é um material resultante aí do primeiro ano de pandemia, né? Eu, perante aquela mortandade, eu realmente me senti sem a capacidade de fala, de expressão. Então decidi me voltar sobre aquilo que eu já tinha feito, né? Então eu resolvi criar uma mini antologia com textos anteriores acrescidos de 3 poemas novos, né? Nessa antologia, então, está o Sumo, né? Que é um texto que fala e tenta vivificar um pouco, na sua estrutura, a expansividade dos sentidos, né? A ideia surgiu a partir da leitura do livro do Haroldo de Campos, né? A Educação dos 5 Sentidos, que também remete aos manuscritos filosóficos do Marx, do começo da carreira do Marx, né? Nos quais ele menciona também esse potencial da educação dos sentidos, né? Como uma forma de apurar, de sofisticar, de ampliar as possibilidades humanas, né? De fruição do mundo e de intervenção no mundo, né? Inexorável no sentido de ser implacável, né? Eu acho que, em primeiro lugar, o escritor precisa ser implacável com relação ao seu próprio texto, à sua própria escrita, para que se evite constrangimentos, né? Todo mundo erra, eu mesmo já publiquei coisas que hoje em dia eu não publicaria, mas é importante afinar, apurar, né? Amadurecer esses critérios, esses crivos, né? Então, eu acho que o escritor ele tem que ser duro com o seu próprio texto, eu acho. Uma outra área em que é importante ser, não implacável, né, mas ser determinado, ser incisivo, é na crítica literária. Hoje a gente vê um oceano de publicações, né, de livros, dos mais variados gêneros por aí afora, mas não há reflexão sobre isso, né? Então a crítica ela precisa ser um pouco mais atuante. Às vezes a gente vê dentro da pouca mídia que a poesia e a literatura têm, pessoas e obras serem alçadas a uma posição de destaque muitas vezes questionável, né? Então a crítica tem que colocar isso em questão, tem que discutir isso de uma maneira respeitosa, de uma maneira embasada, sem querer destruir ninguém, mas de uma maneira, né, presente, incisiva, né? Por quê? Para abrir o debate, abrir as discussões, né? Eu acho que uma questão muito importante hoje em dia é a seguinte, né? Com tudo isso que nós estamos vendo, né? Como que os textos respondem ao nosso tempo, né? Como que as escritas hoje em dia respondem como forma ao nosso tempo? Não como tema, mas como forma, porque é arte, né? E a crítica literária tem esse papel. Eu acho que é a da Serra, né? Recentemente eu tenho usado bastante imagens da Serra, né? Eu tenho viajado para lugares serranos, né? Lugares montanhosos, e essa tem sido uma figura, né? Que tem aparecido em contraposição à dimensão urbana. Agora, eu acho realmente importante, interessante a reflexão sobre a imagem em poesia, né? Para além da metáfora, nós temos figuras de linguagem até mais radicais que a metáfora, por exemplo, a catacrese, né? Um poeta que eu venho traduzindo há alguns anos, mais de 10 anos, né? O Hart Crane, ele lança a mão da catacrese, que é um tipo de metáfora mais radical que visa
cunhar uma nova imagem para aquilo que ainda não tem nome, sentimentos que ainda não têm nome, né? Então esse tipo de exploração me interessa. E é importante também lembrar que a metáfora ou as figuras de linguagem ligadas à imagem, né, não são absolutas, né? Existem outros tipos de propostas artísticas, poéticas, em que outras coisas estão em jogo, né, com mais destaque. Eu apresentaria aqui para vocês o meu mais recente trabalho, né, essa plaquete Roleta Russa, que eu fiz a partir da pandemia também, já num segundo momento, depois de superar a afasia, resolvi mergulhar no tempo, no momento, e buscar uma forma que respondesse à nossa época, né? Então eu cheguei nessa plaquete que tem forma de sanfona, né, justamente para falar dos efeitos sanfonas da Covid, do vírus, né? E aqui o que impera não é a imagem, mas é o conceito, né, que eu utilizei para dar conta do tema ao qual eu me propus. Então eu escolhi palavras do dicionário que aleatoriamente, né, daí o nome Roleta Russa, né, também fazendo uma menção aos descuidos das pessoas ao longo da pandemia. E no dicionário essa escolha aleatória foi regida pelo número de mortes diárias, né, ao longo de um mês da pandemia. Então a metáfora pouco aparece aqui de uma maneira explícita, são outras coisas em jogo. Colunas sustentam o estertor da cidade, elevado, degradado, o viaduto por cima do cenário. Cinza não dá conta, diga-se gris, por ressoar o ranger de dentes, grito dos grafismos sobre concreto áspero, é a raiva da ralé da metrópole. Murais expressos, gráficos cobrem prédios, brada a drag, braços abertos, até o término do contrato cobri-la de tinta. Não fosse obsoleto versar corações, diria ser este grafite pichado. O arco-íris, feito pincel, guirlanda o halo ao redor do bairro Queer Cult. Reduto de orgânicos, QR Codes, Pink Money, Gag the Fag no app. E ali sibila suspensa à janela a jiboia, variegata, wannabe cipó, que traga machos para furar a quarentena. É o desejo daquele morador, interdito pelo medo do cancelamento.